Bom dia! Tudo bem com você? Estamos aqui novamente esta manhã para aprendermos a palavra do nosso Abba Pai. Deixa eu colocar Vamos por aqui, comentário fixo. E vamos orarmos. Hoje estarei falando acerca da tempestade a qual Jesus estava ali no barco e juntos aprenderemos mais com ele esta grande lição. Deus nos abençoe e vamos à oração. Pai amado, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti pela oportunidade de estar aqui novamente esta manhã para juntos celebrarmos, aprendermos a tua palavra, que ela venha como flecha rumo ao alvo em nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, para que possamos tomar atitudes concernente ao aprendizado daquilo que o Senhor está nos ensinando. Eu me coloco plenamente rendida a ti, Espírito Santo, para que o Senhor venha me conduzir para louvor do teu nome. Assim, eu me rendo, em nome de Jesus a ti, recebendo de ti a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui novamente e hoje a história é acerca de Jesus com seus discípulos ali em meio à tempestade, né? Então o que aconteceu? Jesus saiu ali de um lado, entrou no barco juntamente com seus discípulos e então o Senhor Jesus em determinado momento vai ali, deita e dorme e de repente sobrevém em relação a eles uma ventania muito grande, com as ondas batendo ali no barco, então sobreveio aí uma tempestade, enquanto Jesus dormia no barco e os discípulos estavam ali com ele. E naquele momento, eles vendo Jesus dormir, eles se desesperam e acordam, socorro mestre, né? Acorda porque a gente vai morrer, né? E aí, diante disso, Jesus acorda, né, de alguma forma questiona ali o posicionamento deles, né, porque como assim, vocês estão com medo, vocês estão, né, medrosos aí, e relata ali a pequena fé que aqueles discípulos têm. E diante disso, ele abre a sua boca e dá uma ordem com autoridade. E essa ordem era justamente para que eles vissem ali o poder que estava sobre ele também, e no sentido de aquietar os ventos e a tempestade. E eles começaram a questionar entre si: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então, diante deste ensino, dessa palavra que se encontra aqui em Mateus, né, estaremos tirando algumas lições para o nosso aprendizado, né? Então, aqui uma delas é: Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. E o que eles fizeram? Seguiram o perfeito, né? Então, eles buscaram seguir Jesus porque confiavam ali em Jesus. E de alguma forma, o que isso nos retrata? Que nossa busca sempre vai ser seguir Jesus, buscar amizades que nos levem para mais perto de Jesus, buscar caminhar com pessoas que reflitam Jesus em seu caráter, em suas escolhas, em sua forma de ser. Então, aqui
né? Eles seguiram Jesus, eles fizeram a melhor escolha da vida deles, né? Porque Jesus entrou no barco, quantas vezes Jesus se retirou para orar sozinho? E aqui eles entraram no barco com Jesus. E aí, de alguma forma, é importante você trazer para sua vida amizades que te levem para mais perto de Deus, que te levem para mais perto do Senhor, né? Aqui eles escolheram seguir aquele que era perfeito. Aqui eles buscaram caminhar seguindo um exemplo de perfeição. Jesus aqui estava agindo, né, dentro do padrão de excelência daquilo que ele veio nos ensinar na terra, e então os discípulos fizeram a escolha de segui-los. Segunda lição: quando, né, aqui diz que de repente veio a tempestade e ela era tamanha que as águas passaram a entrar no barco. E Jesus estava ali dormindo, né? O que isso nos ensina? Como temos lidado com as adversidades, lutas e tribulações, as águas que têm entrado no nosso barco? Nós estamos descansando como Jesus fez? Ou estamos desesperados, apavorados, medrosos, angustiados, né? Estamos aí lidando de uma forma que não é o padrão daquilo que Jesus nos ensina nesse capítulo, né? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque venceríamos o mundo assim como ele venceu. Então, se estamos com Jesus, com certeza a vitória é certa. E aqui, de alguma forma, eles começaram a se desesperar porque cada vez mais o vento aumentava e as ondas entravam ali dentro do barco, né? E eles ficaram ali aflitos com tudo isso, né? Mas Jesus estava descansando, porque ele sabia quem ele era, ele sabia a autoridade que estava sobre a vida dele, ele sabia a forma e o poder de Deus estar trabalhando ali através daquela situação. Por isso que ele dormia descansado, porque ele conhece o Pai dele, e assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Quando estivermos em luta, quando estivermos em tribulações, quando estivermos passando por situações que nos afligem, a gente tem que olhar para o alto e falar assim: quem é o nosso Pai? Quem é aquele que pode nos tornar vencedor? Quem é aquele que nos capacitará diante de uma situação a qual estamos aflitos, né? E aqui eles, de alguma forma, ficaram preocupados, né? E tem aí a terceira lição. Os discípulos chegaram perto e acordaram Jesus. Socorro, nós iremos morrer. E aí, diante da sua adversidade, no segundo item, você tem confiado no Senhor ou você tem feito tudo na força do seu braço? Porque aqui eles ficaram desesperados e gritaram, foram até Jesus: mestre, mestre, nós iremos morrer. Então significa que de alguma forma Jesus precisa ser despertado. Jesus, olha essa minha condição. Senhor, olha como está meu casamento. Senhor, olha como está a situação dos meus filhos. Pai, olha o serviço que eu tenho enfrentado no meu trabalho. Pai, o Senhor tem visto na faculdade. Senhor, aonde eu vou, o Senhor tem visto no meio da igreja, no meio do teu povo, no meio dos familiares. Pedir socorro para quem pode te dar socorro. Então não resolva tudo da força do seu braço. Peça socorro, desperte a atenção de Jesus, acorde Jesus para essa sua situação, para essa sua necessidade. Clame a Ele: socorro, Pai, eu vou morrer se o Senhor não me ajudar. Eu vou morrer se o Senhor não agir. Eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça. Eu preciso que o teu favor esteja sobre esta situação. Então, em nome de Jesus, acorde, desperte Jesus em orações, em jejum, em comprometimento. Pai, socorre a mim, olha a minha condição.
olha para minha dor, olha para minha situação. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Então, em nome de Jesus, saiba a quem pedir e como pedir. E imediatamente, a água começou a entrar, bater, e imediatamente eles foram lá e acordaram Jesus. Então, saiba que com ele, no barco com você, você não precisa temer e você sabe quem ele é, porque toda autoridade está no nome de Jesus, nos céus e na terra, onde quer que seja. Ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Que mais? A quarta lição aqui que a gente aprende. Daí Jesus acorda e pergunta para ele: por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. E aí o que faz refletir? Que antecipadamente estávamos aflitos, desesperados, achando que ia morrer, mas quando chamamos Jesus para a nossa aflição, para o nosso problema, para tomar a nossa causa, colocarmos a nossa causa no seu altar, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, porque ele já venceu a cruz, né? Então o que acontece? Ele faz um milagre, mas ele também questiona: filha, tenha fé em mim. Filho, tenha fé em mim. Creia tão somente. Eu sou o grande eu sou. Eu venci a morte, eu venci todas as aflições, chibatadas, o peso de uma humanidade sobre a minha vida, e eu não vou te ajudar nessa situação. Creia tão somente em quem você pode confiar. Aqui Deus estava dizendo para os discípulos: como assim? Vocês já viram tanto milagre? Como você vai dizer que nós iremos morrer? Eu sou o Filho do Deus vivo que ele enviou dos céus. Como assim? Vocês estão com medo e não exercem a fé de vocês? Já viram tantas coisas as quais eu fiz? Para onde você tem olhado que você não está descansando no cuidado e na autoridade que há no nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, clame a Ele, sabendo que Ele tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra para te ajudar. Que mais? Aqui, quando Jesus se levanta, Ele deu uma ordem: aquieta, vento, aquieta, mar. Ou seja, aquieta a tempestade, e tudo se acalmou. Tudo voltou ao normal. Vai até me arrepia, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, quando você estiver diante de uma situação adversa, você olha para aquela situação e você usa a autoridade que Jesus te deu no nome dele. Jesus subiu ao Pai. Aqui ele executou. Mas ele nos deu exemplo para quando estivermos diante de uma situação, declararmos, exercendo a nossa fé diante dessa situação. Aquieta-te. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Eu vencerei. E eu vou glorificar o nome do Pai. Porque essa situação não é para morte, essa situação é para aprendizado. Essa situação é para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento diante de Deus, diante dos homens. Em nome de Jesus, aquieta teu coração e dê uma ordem tão somente a essa situação que tem te afligido. Em nome de Jesus. Porque você verá o milagre. Assim como eles, né? Disseram: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Só o grande eu sou. Então, saiba que no nome de Jesus, ele vai te fazer vencedor diante de toda e qualquer circunstância. Mas você tem que exercitar a sua fé e a autoridade que Jesus te capacitou no nome dele. Então, use isso a seu favor e não tenha medo diante dessa situação, diante dessa doença, diante do caos, diante do problema no casamento, com problema nos filhos, com problema financeiro, com problemas de diversas situações.
Aquieta teu coração, confia tão somente, chama Jesus para o teu barco. Coloque ele como teu modelo de referência. E então, ele vai te dar forças. E então, ele vai te ajudar. E então, a manifestação do sobrenatural dele vai acontecer. E então, você sairá vitorioso dessa situação, assim como Jesus e os discípulos que estavam com ele ali no barco. Amém? Então vamos orar? Pai amado, eis-me aqui diante da tua presença. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, Pai, as tempestades as quais estamos enfrentando. E estamos colocando agora em concordância para que o Senhor venha, em nome de Jesus, tomar esta situação em tuas mãos. E exercitamos a nossa fé dizendo, em nome de Jesus, essa situação será resolvida. Em nome de Jesus, eu romperei diante deste problema. Em nome de Jesus, Ele está aqui do meu barco, Ele está comigo nesta situação, Ele está comigo em todo o tempo. Eu não vou desistir, eu não vou esmurecer, eu vou crer tão somente no agir e no cuidado de Deus. Então saiba e tenha convicção do cuidado de Deus para com essa situação. Declaramos, Pai, vitória sobre tudo aquilo que tem nos afligido. Seja a doença, em nome de Jesus, seja curado. Seja uma adversidade no casamento, em nome de Jesus, o Senhor dará estratégias para que haja diálogo e tudo seja resolvido. É numa situação financeira, em nome de Jesus, eu já declaro e tomo posse da abundância de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é no trabalho, é na faculdade, é no meio da família. Deus virá com estratégias em nome de Jesus, te capacitando diante dessa situação, porque o nome dele há de ser glorificado, como eles disseram aqui. Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedece? É só o grande eu sou, ao meu favor e ao teu favor. Então tome posse da tua vitória, creia tão somente e exerça a tua fé. Amém? Então que Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Estaremos aqui novamente na segunda-feira às 9 horas para louvor do Senhor. Amém? Então Deus te abençoe.